Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, ó amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não está ouvindo de quantas coisas eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite em sonho sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamo de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram-lhe sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombavam, dizendo: Salva, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, batendo na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene,
e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos do povo, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar? É Rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus que o livre agora, se que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs que estão conosco das suas casas, através da TV Bom Jesus, da nossa página na internet, através da Rádio Ativa FM aqui do município de Ribeirão Branco. Nesse momento, o padre vai tentar traduzir em miúdos para que você compreenda um pouco mais o significado dessa bonita celebração que estamos realizando. Então, eu irei me deter em 3 palavrinhas que estão presentes nas leituras que hoje nós ouvimos. De um modo especial, o Evangelho, que é o relato proveniente de Mateus, o primeiro dos 4 evangelhos que nós temos na Sagrada Escritura. A primeira palavrinha que nós podemos adentrar a ela a partir da primeira leitura
é justamente a palavra sofrimento. Jesus, como ninguém neste mundo, sofreu. E talvez você também é alguém que sofre, é alguém que padece diante das suas realidades e traz na sua carne sinais de sofrimento. Diante do sofrimento, meu irmão e minha irmã, nós temos que colocar a nossa esperança em Deus. Jesus, Ele colocou na sua pessoa a realização plena do servo sofredor, já proclamado como Messias, como Salvador, pelo profeta Isaías. Diante do sofrimento que Jesus recebeu, Ele não se deixou abater o ânimo, como nos diz a primeira leitura, porque o Senhor Deus é o seu auxiliador. Nós todos venceremos os nossos sofrimentos se nós colocarmos a nossa confiança em Deus. Veja se é isso que você está fazendo diante das suas dores, diante dos desafios que você enfrenta. Não adianta confiar nas pessoas, não adianta esperar das circunstâncias, não adianta idolatrar os políticos, porque não são eles que trarão para nós a verdadeira paz de espírito e o conformismo com aquilo que nós chamamos de felicidade. É somente tendo o nosso Pai eterno como nosso auxiliador, é que nós seremos verdadeiramente bem-sucedidos diante do nosso sofrimento. Jesus viveu o sofrimento sabendo que, antes de tudo, aquele sofrimento tornar-se-ia meio de santificação e de salvação. Quando nós sabemos os motivos pelos quais nós sofremos, nós até aceitamos sofrer, não é verdade? Você que é mãe, você que é pai, por exemplo, por mais que você acha que é um sofrimento acordar de madrugada para dar de mamar a uma criança, que é o seu filho, que é a sua filha, você não olha isso como sofrimento, você olha isso como meio de você proporcionar ao seu filho, à sua filha, aquilo que ele ou ela precisa. Por que nós sofremos e não gostamos de sofrer? É porque nós perdemos o sentido das coisas e o sentido também das nossas ações. Quando uma pessoa sabe o porquê ela sofre, ela até aceita o sofrimento, sabendo que depois ela terá recompensa daquilo. Hoje as pessoas sofrem por sofrer, esquecendo de se deixar conduzir por Deus, sabendo que Ele é verdadeiramente o autor da nossa história. Ah, padre, então o senhor está dizendo que é para a gente gostar de sofrer? Não é bem isso. Mas não existe uma pessoa que não esteja sofrendo nos dias de hoje. Alguns têm um sofrimento carnal, uma dor física, um problema de saúde. Outros têm um sofrimento psíquico. É um trauma, é um ressentimento, é uma mágoa, é um pecado que afeta o seu emocional. Outros têm, assim, sofrimentos sociais, como a pobreza, como o desemprego, como tantas outras coisas que são consequências desta pandemia que estamos vivendo. Diante de todos e quaisquer sofrimentos, minha gente, nós devemos buscar auxílio no Senhor. Assim como nós oramos comumente em algumas ocasiões. Já ouviram, já fizeram aquela oração que nós fazemos assim, traçando o sinal da cruz sobre nós? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, a nossa salvação e o nosso auxílio vem justamente dele. Portanto, a primeira palavrinha é a palavra obediência, a palavra sofrimento. E aí vem a segunda que eu já contei para vocês, é a palavra obediência. Na segunda leitura, nós ouvimos São Paulo dizer ao povo da cidade de Filipos, e hoje ele diz a nós, que Jesus foi obediente ao Pai até o fim. Ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo,
fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Meu irmão e minha irmã, se você quiser realmente fazer a vontade de Deus, se prime pela obediência. E a obediência algumas vezes traz a nós também o sofrimento. É inevitável. Ou nós obedecemos a Deus e assim aceitamos sofrer por causa dele, ou nós obedecemos a nós mesmos e ofendemos a Deus sem termos o merecimento de receber as bênçãos que nós precisamos. Você é uma pessoa obediente? E quando nós estamos falando aqui de obediência, nós não estamos dizendo estritamente de uma obediência religiosa. A obediência, ela é uma virtude que deve ser colocada em prática em todas as dimensões da nossa vida. Primeiro, nós temos que obedecer a Deus, é claro. Ele é o autor da nossa vida, aquele que nos criou e que quer proporcionar o melhor para nós. Se nós não formos obedientes a Ele, nós com certeza não realizaremos aquilo que Ele colocou em potencial em todos nós. Mas essa obediência, ela também deve passar pelas nossas condições sociais, como filhos, como filhas, como funcionários, como pessoas engajadas dentro de uma comunidade. Nós temos que ser obedientes a Deus, aos nossos pais, temos que ser obedientes à igreja, mas existe também uma outra obediência que nós estamos esquecendo de colocar em prática nesses dias, que é justamente obedecer a nós mesmos, dando-nos o melhor que nós podemos dar. Tem pessoas que sabem que não podem dar alguns passos e mesmo assim estão desobedecendo a essas limitações. Quantas pessoas estão desobedecendo as regras provenientes das autoridades de saúde, que pedem-nos que nós assim nos vigiemos e evitemos as aglomerações. Nós temos que ser obedientes. Santo Agostinho, por exemplo, ele até nos diz que quando nós buscamos ser obedientes, nós não erramos, porque daí o erro está naqueles que querem que nós obedeçamos, mas nós mesmos estaremos sendo fiéis, porque estamos colocando em prática aquilo que nos foi pedido. Então, recapitulando, a primeira palavrinha foi sofrimento, a segunda, obediência. E a terceira, que nós podemos olhar a partir do Evangelho, é a palavra memória. É isso mesmo, memória. E eu peço a vocês encarecidamente que tentem lembrar dessas palavras depois, durante esse dia de Domingo de Ramos, durante essa semana maior da nossa fé. E o que nós podemos então tirar da palavra de Deus, sobretudo do Evangelho, para nós, em sintonia com a palavra memória? Vocês sabem que essa celebração que nós estamos realizando é para nós fazermos memória da entrada triunfante de Jesus. Então, o que é fazer memória? A palavra memória, no sentido bíblico, tem como significado nós lembrarmos aquilo que aconteceu, mas atualizarmos dentro da nossa realidade aquilo que foi acontecido. Então, fazermos memória é nós lembrarmos e atualizarmos aquilo que Jesus fizera ao entrar triunfantemente em Jerusalém, lembrando que tudo o que ele fez antes foi para condizer com esse momento. Ele até nem gostava de ser chamado de rei, mas na sua entrada triunfante em Jerusalém, ele viu e ouviu as pessoas aclamando e chamando-o de rei, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Por mais que grande parte daquelas pessoas também estivessem alguns dias depois reunidos gritando para as autoridades judaicas crucificá-lo. Isso só para nós compreendermos, meu irmão e minha irmã que está comigo nessa transmissão. A nossa boca, ela é usada para nós falarmos do amor de Deus,
para nós louvarmos a Deus, mas nós a usamos também para difamarmos a Deus. Como neste Evangelho, fazendo memória deste fato, nós compreendemos que os mesmos que estavam para acolher Jesus, dizendo Hosana ao filho de Davi, alguns dias depois estavam gritando para que ele fosse crucificado. As autoridades até perguntavam: olha, vocês querem que nós soltemos Barrabás ou Jesus? Todo mundo gritava: Barrabás. E daí perguntaram: e o que vocês querem que nós façamos com Jesus, que é chamado de Cristo? Todo mundo gritando: crucifica-o. É como se eles atualizassem o que nós estamos vivendo e eles brincassem assim: ó, eu não estou ouvindo, então fale mais forte o que vocês querem. E daí o povo gritava ainda mais forte que era para crucificar Jesus. De qual lado você está então? Eu imagino que nós podemos estar dos dois lados, porque ainda somos santos e também pecadores. Mas esforçamo-nos no máximo que nós podemos para mais estarmos presentes no grupo dos que aclamam Jesus como Senhor das suas vidas, mas que não usem da própria vida, da própria existência, da própria língua para difamar a Ele como Senhor e também a igreja que Ele nos deixou. Então, no sentido de nós irmos concluindo, eu falo para vocês de 3 aspectos que nós podemos tirar desta memória do que nós estamos fazendo hoje. Primeiro, nós sabemos, pelo relato do Evangelho, que Pilatos lavou as mãos em relação àquele fato. Quando aconteceu, então, de Jesus estar lá e todos serem interrogados, Pilatos disse: eu não sou culpado pela morte deste homem. E daí, então, ele pediu uma bacia e lavou as mãos. Nós não podemos fazer memória desta bacia, minha gente, mas nós temos que fazer memória de uma outra bacia que Jesus trará para nós na quinta-feira santa, quando ele pega a bacia e lava os pés dos discípulos. Diante do sofrimento que existe hoje, você está lavando as suas mãos, achando que você não tem nada a ver com isso, ou você se coloca a serviço daqueles que mais precisam? Qual memória que você está fazendo? Também no Evangelho, nós ouvimos o relato de que as autoridades bem sabiam que os judeus tinham entregue Jesus por inveja. Inveja, você já ouviu falar dessa palavrinha? Quantas vezes o mundo de hoje impede o progresso das pessoas, impede o progresso das famílias e até mesmo da sociedade, porque a inveja está corrompendo o coração dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Fazendo memória deste fato, que nós hoje não tenhamos inveja de ninguém. Que você peça essa graça então, para que Jesus livre você deste pecado, que é literalmente desgraçado, porque ele não vem da graça de Deus, de ter inveja dos outros. A inveja é um veneno tão grande que leva aqueles que a têm à morte. E até mesmo os que são afetados pela inveja podem causar a morte aos demais, assim como aconteceu com Jesus, assim como quisera que fosse acontecido também com José no Egito, como é prescrito lá no primeiro livro da Sagrada Escritura, a partir do capítulo 39, como aconteceu naquele primeiro fratricídio que houve entre Caim e Abel, que Caim ficou com inveja de Abel e por isso o matou. Quantas vezes acontece no meio de nós, de pessoas estarem com inveja de umas em relação às outras? A inveja é o meio pelo qual o demônio usa para entrar em nós. E o último sentido desta memória é justamente
a entrada triunfante de Jesus. Hoje vocês estão vendo que nós não tivemos a procissão inicial, nós nem sequer podemos entrar na igreja. Eu, como padre, falo para vocês, jamais imaginei viver uma experiência dessas. Então nós não podemos sequer entrar numa cidade, nós não podemos fazer aquela procissão como nós fazemos nesse dia, habitualmente em muitos lugares do mundo. Então o que nós temos que fazer hoje para reatualizarmos, poderíamos dizer assim, fazendo memória dessa entrada triunfante de Jesus em Jerusalém? Meu irmão e minha irmã, então Jesus, ele não quer entrar nas igrejas, ele não quer entrar nas cidades, mas ele quer entrar no seu coração. Permita isso. Faça memória desta entrada, dando então esse livre acesso para que Jesus entre no seu coração e assim transforme a sua vida. É isso que importa para nós nos dias de hoje. Nós não podemos continuar vivendo uma celebração litúrgica apenas de aparências, de ritos, mas nós temos que nos apropriar e assim tomarmos posse desta verdade histórica e hoje atualizada, de que Jesus é o Senhor da nossa vida. E Ele quer entrar triunfantemente no nosso coração, libertando-nos da inveja, dando-nos o verdadeiro sentido da obediência, dando-nos força também para superarmos os nossos sofrimentos. Isso não quer dizer que nós não iremos sofrer mais. Até poderemos continuar sofrendo, mas o nosso sofrimento terá um outro sentido a partir disso, porque nós sabemos que o sofrimento é uma condição necessária para nós depois contemplarmos as vitórias maiores que nos estão guardadas. Então que você possa abrir as portas do seu coração e permitir que Jesus entre nele triunfantemente, assim como ele entrou em Jerusalém, como nós estamos fazendo memória nesse dia de hoje. Que estas palavras possam então ser luzes na sua vida e na vida de todos os católicos, para que nós não apenas façamos jejum, como foi pedido nesse dia, mas que nós decretemos que Jesus é o Senhor. E se nós não o ouvirmos, nós continuaremos padecendo, assim como o mundo está padecendo. É Ele que garantiu-nos a verdadeira vida. Aceitemos isso e nos apropriemos da verdadeira alegria que Ele nos proporcionou também, ao querer entrar triunfantemente em Jerusalém, e hoje no nosso coração, para assumir o sofrimento no nosso lugar, dando-nos a verdadeira libertação, que é sinal de vida plena para todos nós. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.